Olá noturnos, sejam bem-vindos a mais um relato curto de hoje. Esse relato foi enviado pelo Fábio, e ele não quis informar qual lugar mora. E o relato se inicia assim. Boa noite Yara, boa noite noturnos, vou contar um relato que aconteceu comigo. Eu nunca fui de acreditar nessas histórias de fantasmas e assombrações. Sempre achei que era coisa de filme, dessas que a gente vê pra dar uns sustos e dar risada depois. Mas uma noite na estrada mudou completamente minha perspectiva sobre isso. Era uma quinta-feira, lá pelas 11h30 da noite, e eu tava voltando pra casa depois de uma reunião chata pra caramba no trabalho. Meu chefe tinha insistido que a gente resolvesse um monte de coisa naquela mesma noite, e lá fui eu, fazer hora extra sem fim. Quando saí, eu só queria chegar em casa, tomar um banho quente e cair na cama. Peguei a estrada velha, a BR-101, porque era o caminho mais rápido. Só que, àquela hora, a estrada tava um deserto. Eu até achava bom, porque assim dava para acelerar um pouco mais e chegar mais rápido. A noite tava escura, sem lua, e eu já tava ficando com sono. Para dar uma acordada, abri a janela do carro, deixei o vento frio bater no meu rosto. Aí foi que eu vi uma mulher, sozinha, no acostamento, com um vestido branco que reluzia com os faróis do meu carro. Naquela hora, eu só pensei que era muito esquisito alguém estar ali, no meio do nada. Fui diminuindo a velocidade e, quando parei do lado dela, vi que ela estava chorando, com as mãos cobrindo o rosto. Eu podia ter seguido em frente, mas não ia conseguir dormir pensando na mulher ali, então decidi parar. Perguntei, meio sem jeito, me aproximando devagar. Oi, você tá bem? Ela levantou o rosto, e cara, os olhos dela eram de um azul tão intenso que quase brilhavam no escuro. Havia algo de estranho, mas eu não sabia o que era. Ela perguntou, com uma voz suave, quase um sussurro. Pode me ajudar? Eu disse que sim, que podia ajudar. Ela me contou que o carro dela tinha quebrado e que o celular estava sem sinal. Pediu se eu podia levá-la até a cidade mais próxima. Sem pensar muito, disse que sim e ajudei ela a entrar no carro. Nos primeiros minutos, a viagem foi um silêncio só. Eu tentava puxar assunto, mas ela respondia com poucas palavras ou só com um aceno de cabeça. Tava começando a ficar desconfortável com aquele silêncio todo. Depois de um tempo, ela começou a falar. Disse que estava voltando de uma festa e que tinha brigado feio com o namorado. Ele a deixou ali, no meio da estrada, depois da briga. Eu ouvia, mas parecia que tinha algo fora do lugar nas palavras dela, uma tristeza profunda, algo que não parecia só por causa da briga. A noite estava cada vez mais escura, e a estrada parecia um túnel sem fim. Comecei a perceber que estava dirigindo há mais tempo do que deveria, sem sinal da próxima cidade ou de qualquer outro carro na estrada. Tava começando a ficar nervoso. Perguntei, tentando não mostrar que estava começando a ficar preocupado. Tem certeza que a gente tá indo na direção certa? Ela olhou para mim e sorriu, um sorriso triste e enigmático e respondeu, mas a voz dela não me deixou mais tranquilo, pelo contrário, aumentou minha desconfiança. Sim, estamos indo na direção certa. Depois disso, o silêncio voltou a tomar conta do carro. Eu tava inquieto, olhando pro relógio, pro GPS que parecia não funcionar direito, e pro rosto dela no banco do passageiro. Aquela sensação de que algo tava errado só aumentava. Mais alguns minutos se passaram e finalmente vi uma placa indicando que a próxima cidade estava a 20 quilômetros. Fiquei um pouco mais aliviado, mas ainda assim, algo dentro de mim dizia que tinha mais coisa naquela história. Perguntei, tentando entender mais do que estava acontecendo. E seu namorado? Ele foi para a cidade?
Ela olhou pela janela, como se estivesse procurando algo na escuridão e disse com um tom de voz que me deixou arrepiado. Acho que sim, mas não importa mais. Continuei dirigindo, e quando chegamos na cidade, procurei um posto de gasolina. Parei o carro e falei para ela. Aqui você deve conseguir ajuda. Tem um telefone no posto, você pode ligar para alguém. Ela sorriu de novo, aquele sorriso triste e disse, saindo do carro. Obrigada por me trazer até aqui. Eu fiquei ali, olhando ela entrar no posto, e depois fui embora. Quando cheguei em casa, ainda estava com aquela sensação estranha, mas estava tão cansado que só queria dormir. No dia seguinte, fui contar a história pro pessoal do trabalho, e foi aí que as coisas ficaram ainda mais estranhas. Um dos meus colegas, que mora perto daquela estrada, ficou pálido quando ouviu a história. Ele disse, com a voz trêmula: Você descreveu a mulher que morreu num acidente naquela estrada há uns 5 anos. Naquele momento, senti um arrepio subir pela espinha. Será que eu tinha dado carona pro fantasma daquela mulher? Desde então, nunca mais passei por aquela estrada à noite. E toda vez que conto essa história, as pessoas ficam com a mesma expressão de choque e incredulidade. Mas eu sei o que vi, e sei que algo muito estranho aconteceu naquela noite. E foi isso, obrigada por ler meu relato, Yara. E aí, gente? Comentem aqui pra mim o que vocês acharam do relato, comentem e deixem seu like aqui no vídeo, e para mais relatos basta seguir e se inscrever no nosso perfil, as informações estarão na descrição desse vídeo. Até daqui a pouco, noturnos!